Aba, aba, que é Hesed? Hesed significa bondade, significa que uma pessoa boa é uma pessoa que faz bondade, que faz bem para os outros. Ah, então é por isso que a nossa sinagoga se chama Ahavat Hesed? Ah, e a nossa sinagoga se chama Ahavat Hesed porque nós amamos fazer o bem. Ahavat Hesed significa amar a bondade, amar ser bom para as pessoas. Não é legal isso? Que legal! Então vamos praticar a bondade. Venha para a sinagoga Ahavat Hesed, porque aqui nós amamos fazer o bem. Bondade é uma coisa boa, né? Vamos praticar Ahavat Hesed. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, estamos de volta para mais um vídeo sobre a carta aos Romanos e hoje a gente vai concluir o estudo de Romanos capítulo 2. Nesse texto, eu e Orochi Malahi, eu aqui de Curitiba, Orochi Malahi, que é da nossa comunidade em Prudentópolis, a gente vai abordar basicamente o tema da circuncisão, né Malahi? Sim, é um tema extremamente relevante para a vida judaica. Já desde o 8º dia o judeu é circuncidado e a circuncisão liga você fisicamente ao povo de Israel. É um dos preceitos, mais importantes na Torá, como nós veremos adiante. O tema da circuncisão, ele é um tema muito relevante, claro, né, como o Malahi falou, é um dos preceitos, é um dos mandamentos, e há muita polêmica em torno das palavras do apóstolo Paulo. Há muito diz que não disse, as pessoas têm medo, né? Não, mas se eu me deixar circuncidar, Jesus não valeu nada para mim. A gente vai chegar nisso, tá? Mas vamos continuar a sequência, o estudo sistemático, né? Versículo por versículo, e depois a gente vai ler cartas Gálatas, Efésios, Coríntios, tudo, e podermos abordar um pouco mais, tá? Então vamos ler os versículos iniciais aí, né? Lembrando que a gente está na sequência, né? Então a gente já fizemos 2 vídeos sobre Romanos capítulo 1, já fizemos um vídeo inicial aí sobre Romanos capítulo 2, né, que mostra ali a relação dos judeus com os gentios, né, o gentio que guarda os mandamentos, o judeu que não guarda os mandamentos, como é que é e tal. E agora a gente vai concluir esse capítulo 2 aí. Eu vou ler na Bíblia a revista e atualizada e depois o Malahi vai fazer uma comparação interessante com vocês aí. Segundo capítulo de Romanos, da carta do apóstolo Paulo à congregação em Roma, versículo 25 em diante nos diz assim: Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então aqui a gente já vê uma riqueza muito grande nas palavras do apóstolo Paulo, né? Primeira coisa que você precisa entender, né? Ele está fazendo uma comparação entre judeu e gentio aqui, Sim. Na continuação do texto. Leia o capítulo inteiro, você vai ver que ele está conectando judeus e gentios. Segundo, né, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Como é que faria então, Malahi, para descircuncidar um homem? Não tem jeito. Não tem maneira. Uma circuncisão física, não tem como você colar a pele do prepúcio de volta. Então por que o apóstolo Paulo estava falando de
circuncisão se tornando incircuncisão? Por causa da guarda dos mandamentos. Vamos ver aí essa comparação aí que o Malachi vai fazer conosco. É bem interessante que você pode ler também, trocando palavras, circuncisão igual judeu e incircunciso igual gentil, né? Verso 25, porque ser judeu tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua, ou ser judeu, já se tornou gentil, ou como gentil. Se, porém, a incircuncisão, ou melhor dizendo, se, porém, é gentil, observa os preceitos da lei. Que isso está praticamente de acordo ali com os versículos 13 e 14 ali, né? Falando disso. Sim, os versos anteriores, né? Não será ela, porventura, considerado como um judeu? Se aquele que é gentil, por natureza, cumpre a lei, certamente ele julgará a ti, que não obstante a letra, é judeu e és transgressor da lei. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é judeu quem é apenas na carne. Porém, judeu é aquele que interiormente, e é judeu o que é de coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Que interessante, né? Você começa a ter uma nova visão. Mas não pode trocar as palavras do versículo. Não, é apenas uma analogia, porque ele vem na sequência do texto que está falando de judeus e gentios. Então, ser judeu, pelo contexto e até pelas próprias palavras, né? Ser judeu tem valor se você cumprir a Torá. Se você ler os versículos anteriores, né? Ele fala ali a partir do 17... Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, aí segue falando ali e ensinas aos outros, mas não ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar e furtas, né? Você é causa de o nome de Deus ser blasfemado entre os gentios, né? Então é vergonha para o judaísmo, para a fé judaica, o judeu que não cumpre Torá, né? Então... E o versículo começa justamente a isso. Ser judeu tem valor se você guarda a Torá, se você cumpre a Torá, né? E é interessante que ali, quando o verso 26 fala, por exemplo, se pois a circuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Algo interessante é que, se você analisar a lei de Moshe, a circuncisão vai ser um dos mandamentos. Só que há diferença um pouco, como nós veremos, entre a circuncisão de um israelita natural, ou que uma criança que nasce dentro do berço judaico, e de um gentil. Tem diferença, até mesmo na lei de Moshe fala aquele que quiser celebrar Pêssar, como nós veremos, que se circuncide. Mas tem diferença. Mas a circuncisão está presente tanto para o judeu de nascimento, quanto para o gentil que se achega e quer fazer parte do povo. A circuncisão pela lei de Moshe está disponível. A gente quer que você tenha calma, tá? Porque tem versículos que falam, né? Olha, se você se deixar circuncidar, Cristo para nada vos adiantará, né? Então a gente sabe desses versos. A gente vai chegar nele, tem que ter paciência para que você possa entender. Primeiro, o que é a circuncisão, né? Já que o texto fala aqui, né? A incircuncisão observa os preceitos da lei. Primeira coisa, né? Circuncisão é um preceito da lei. Sim. Como é que um incircunciso vai observar os preceitos da lei sem cumprir a circuncisão? Daí ele não está observando, né? Na Primeira sua coisa totalidade, é isso aí, né? A circuncisão, nós temos entendido já de muito tempo que a circuncisão, ela, digamos, é o último preceito que aquele que está se convertendo, ele vai cumprir, né? E se você pegar Atos 15, por exemplo, fala daqueles que estão a se converter, eles estão se convertendo, né? Mas isso não quer dizer que depois de convertido ou concluído o seu processo de conversão, ele não tenha se circuncidado, tá? Mas, enfim, vamos lá, vamos começar. Onde começou de fato a circuncisão? O que representa a circuncisão? A primeira vez que é falado disso está lá em Gênesis, quando Deus chama o patriarca Abraão. A gente sabe, Gênesis capítulo 12, fala que Deus chamou Abraão e Abraão tinha 75 anos de idade. Mas Deus chamou Abraão e já lhe deu o pacto da circuncisão? Não. Quando Abraão foi circuncidado, vamos ver, está lá em Gênesis capítulo 17. Lembrando que o caso de Abraão é um caso especial, porque Abraão também foi um pioneiro da fé, né? Então ele teve que trilhar isso e também levou um tempo, mesmo ele sendo um homem muito elevado,
levou um tempo para que Deus cobrasse ou pedisse de Abraão a Brit Milá, a circuncisão, né? Gênesis capítulo 17 diz assim: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então Deus cobra de Abraão o ser perfeito, né? Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. E prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Uma coisa interessante aqui é que, ora, Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. Sim. Aqui, o texto diz que ele tinha 99. 24 anos depois, Deus fala que vai fazer uma aliança, mas já não tinha feito, né? Não tinha feito quando tinha 75 anos? Não, 75 anos Deus chamou. E durante 24 anos, Abraão passou por várias situações, até que Deus entendeu, viu em Abraão a retitude para que Deus propusesse a ele: agora sim, você está apto da gente fazer uma aliança juntos. Isso está de acordo, né? Quando você vê Atos 15, por exemplo, fala dos gentios que estão se convertendo. Sim. O gentio que está se convertendo, ele não cumpre toda a Torá, mas ele está num processo de conversão, assim como Abraão. E assim como Abraão levou 24 anos, levou bastante tempo, né? Lembre-se que Abraão morreu com mais de 170 anos, 175 anos. Então, Abraão, com 75 anos, ele estava na metade da vida dele, praticamente, menos da metade da vida dele, né? Então, demorou bastante tempo para que Abraão pudesse ser digno, merecedor da aliança com Deus, mesmo sendo Abraão um grande tzadik. É interessante, anda na minha presença e ser perfeito. Quando a gente falou de concluir a conversão com a Brit Milá, com a circuncisão, lá em Romanos 4 fala que Abraão teve a circuncisão como selo da fé, confirmando a sua fé. Então a circuncisão ela vai dar o selo daquilo que você acredita. E aí fala, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti. É interessante que a palavra Brit Milá, Brit é a aliança. Milá é do vocábulo, da palavra. É interessante que a circuncisão é a promessa, a aliança do que Deus falou com Abraão, esse diálogo que havia entre os dois. Então a Brit Milá é o pacto, é a aliança da palavra entre Deus e Abraão. E esse termo Brit também serve, né, para te fazer entender quando Paulo, por exemplo, lá na carta, ele fala acerca do casamento, né, da aliança do casamento, e é mal traduzido, né? A gente vai entrar nisso depois, né? Mas é mal traduzido como circuncisão. Ele está falando de casamento, de repente o texto muda para circuncisão, não tem nada a ver. Na verdade, Paulo estava continuando falando do casamento, mas era acerca da aliança do casamento, né? Mas vamos continuar aí. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das tuas gerações, aliança perpétua, para ser eu o teu Deus e o Deus da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações. Disse mais Deus a Abraão. Perceba que Deus já tinha mudado, né? No versículo 5 ali, a gente está pulando um pouco, Deus muda o nome dele. Então Abraão foi digno, merecedor. Quando a gente passa por um processo de conversão, né? Sim. Que culmina com a circuncisão, Deus ali também muda o nosso nome para um nome judaico, né? Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, versículo 10. E a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso o sinal da aliança entre mim e vós. Quando Deus chama Abraão, Abraão obedece a Deus durante 24 anos, aí Deus estabelece com ele uma aliança. E o sinal dessa aliança, o homem carregaria na carne, né? Perpetuamente ali, as gerações, a partir de Abraão, estariam assumindo esse compromisso com Deus de carregar a aliança de Abraão na sua carne, circuncidando a carne do prepúcio. E é interessante que a partir daí, não precisava esperar a criança passar 24 anos para circuncidar, né? A criança judia, que nascia dentro da casa. Então a criança que nascia dentro da casa era circuncidada no 8º dia. Lembrando que é para conectar aquela criança ao povo. Então fisicamente agora ele faz parte do povo. Agora que ele vai abraçar mesmo
a aliança do povo de forma espiritual, de coração, vai ser quando tem idade suficiente para discernir entre bem e mal, que daí nós entendemos que é a idade do Bar Mitzvah. Na idade do Bar Mitzvah, então, ele começa a ter esse pacto da aliança do coração, a circuncisão do coração, mas ele começa com a circuncisão da carne, mesmo que depois ele não faça a circuncisão do coração, ele vai ser sempre um judeu físico, até a sua morte, com aquele sinal. E isso é importante para que as pessoas possam entender, mas fulano é judeu, né? Existem judeus que têm o pacto da aliança física, então isso demonstra que ele é judeu, vamos dizer assim, de sangue, né? Judeu descendente de Abraão, mas ele não é um cumpridor da Torá, ele não é um bar mitzvah, né? Sim. Filho do mandamento. Então, às vezes as pessoas confundem isso, né? Então tem o bar mitzvah, o filho do mandamento, e o judeu, que ele tem a circuncisão. Mas isso também é importante, porque lá no futuro, né, lá na frente, na vida dele, ele vai olhar e ele vai ver que ele tem uma cicatriz, que de repente essa cicatriz pode o reconectar com o Deus de seu povo. Muito interessante essa parte, sempre fica como um povo, né? Por isso que os romanos e os gregos tentaram tirar a circuncisão do meio do povo judeu. E é interessante que, lembrando que no quarto século, após uma apostasia na comunidade, os romanos abduziram ou tomaram podemos dizer assim, as pessoas que vieram de Yeshua, ou as pessoas que seguiam o testemunho de Yeshua. E a partir daquele momento ali, a igreja que se criou era totalmente contrária à circuncisão, já baseado no que os romanos tinham da circuncisão, né? E houve, ao longo da história, períodos em que o povo judeu não se circuncidou. Mas isso era considerado como algo vergonhoso, né? Se você lê Josué, por exemplo, durante todo o período da peregrinação dos 40 anos pelo deserto, os filhos de Israel que foram nascendo naquele período, né, não passaram pela circuncisão. Mas Josué fala de tirar o opróbrio do Egito, tirar a vergonha de ter passado por um período sem ter circuncisão. E eles mesmos circuncidaram todos aqueles que nasceram durante a peregrinação pelo deserto, né? Então são coisas que às vezes as pessoas ignoram. Se eu deixar circuncidar. Muitas vezes no meio cristão, vamos dizer assim, as pessoas sequer sabem o que é a circuncisão física, né? Então, o que é a circuncisão? Não sei. Como é que é feita? Também não sabe. Então você precisa entender que a circuncisão foi o pacto que Deus estabeleceu para determinar Abraão e seus descendentes, no versículo fala, né? Tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Então, versículo 9, né? Esta é a aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Então é importante saber que se você é descendente de Abraão, tem que passar pela circuncisão, tá? Tem que passar pela circuncisão. Interessante que nos versos 12 e 14 fala o seguinte, que no 8 dias será circuncidado entre vós todo macho nas vossas gerações, entre tanto escravo nascido em casa como ou comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa, ou comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e essa será a aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então veja, o nosso pai Abraão foi chamado e passou pela circuncisão. Como que eu, que me considero um filho de Abraão, sendo ele físico ou sendo um filho adotivo, como que eu não vou passar pela circuncisão se o meu pai, o meu patriarca era circuncidado? E não só o patriarca, os descendentes e até mesmo aquele que era escravo, comprado por dinheiro ou nascido em casa, também passava pela Brit Milá. Então até o escravo passava pela Brit Milá. E hoje, algumas vezes o gentil que crê em Yeshua e que quer ser considerado como um filho de Abraão, qual que é o problema dele passar pela Brit Milá? Se até os escravos passavam, né? Os escravos de Abraão. E tem um negócio muito interessante, né? Que quando a gente lê a instituição da circuncisão, Abraão tinha 99 anos. Isso não foi um empecilho para ele. Sim. E a circuncisão é uma responsabilidade minha como judeu de colocar meu filho no pacto, ingressar meu filho no pacto. Um pai que não circuncida, um pai judeu, claro, que não circuncida o filho no 8º dia, ele está dizendo, você não é judeu.
né? Está dizendo para o filho. Porque o texto bíblico, aí a gente está pulando um pouco os versículos, mas o texto bíblico fala, aquele que não for circuncidado não tem aliança, ele não é parte do pacto. Então, às vezes, o fato da gente não fazer pelos nossos filhos, não vou circuncidar, tem gente que tem dó, né, do menininho, não vou circuncidar meu filhinho com 8 dias, a criança nem sente aquilo, né? A circuncisão na criança de 8 dias, sequer a criança toma anestesia, ele chora antes por ficar pelado, né? Porque tem que tirar a roupinha da criança, ele chora de frio e não propriamente do corte. O corte, ele vai sentir, é claro, né? Ele vai sentir o corte, mas já vi várias vezes a circuncisão que quando o bebê passa pelo corte, imediatamente depois a mãe pega a criança no colo e dá de mamar e ele já se acalma e acabou, volta ao normal, né? Então, o pai que por dó não circuncida o filho, ou por qualquer outro pensamento não circuncida, não, meu filho no futuro ele vai decidir se é circuncidado ou não, né? Quando você faz isso, você está privando o seu filho do privilégio de ser parte do povo de Israel. Então você tem que levar em conta isso, e como bem citado pelo Malahê, até os servos de Abraão passaram para representar que eram parte da tribo de Abraão, vamos dizer assim, né? Daqueles que estavam junto com Abraão, nosso pai. E ali, interessante, no verso 14 também fala que, aqui um pouco complexo, né? Fala, ó, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Eu não estou dizendo necessariamente o filho que não passou, mas o pai, se ele entende o motivo da circuncisão e não faz circuncisão, fala que Deus vai cobrar dele. Então é complexo aqui. Até porque é entendido, né, que quando que eu cumpro o rito da circuncisão? Quando eu circuncido o meu filho. Porque eu mesmo não tive a oportunidade de escolher ser circuncidado quando eu nasci. Então foi meu pai que me circuncidou, né? Todo judeu, ele não escolhe ser circuncidado no 8º dia. Ele é circuncidado, né? Mas quando que ele vai escolher? Quando ele tiver o filho dele e o filho dele for circuncidado. Então é cobrado dele isso, o incircunciso. Então é cobrado do pai também, e essa responsabilidade. Isso mostra que todos nós temos uma grande responsabilidade para com os nossos filhos e para com o povo de Israel, tá? Uma coisa interessante está no versículo 23, né? Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os da sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. E tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do prepúcio. Abraão não ficou postergando, né? Não, eu vou deixar para depois, não. Imediatamente, naquele mesmo dia. Isso mostra a fé de Abraão também. Ele não ficou, vou fazer exames, eu vou ver, vou refletir melhor a respeito. Não, Deus falou com ele. Esse é o sinal da minha aliança. Imediatamente, Abraão falou, eu quero ter esse sinal da aliança aqui com Deus. E foi lá e se circuncidou com 99 anos. Às vezes a gente vai deixando a decisão de servir a Deus, vai postergando, deixando para depois, e isso acaba nos afastando de Deus e nos afasta da oportunidade de firmarmos verdadeiramente uma aliança com o nosso Deus, né? E é interessante essa parte da circuncisão. O nosso patriarca era circuncidado, todos os depois que vieram, Isaac já foi circuncidado, Jacó já foi circuncidado. E aí, nós temos um episódio também em Êxodo, né? Quando Moshe vai resgatar os filhos de Israel, está saindo ali de Midian, levando a sua esposa e seus filhos. E segundo a tradição, ou lendo também o texto literal, Moshe já tinha um filho. E durante essa jornada, diz que nasceu o segundo. E completou os 8 dias de idade quando ele estava em viagem. Só que interessante que Deus não cobrou dele enquanto ele estava em viagem, ó, verso 24. Estando Moshe no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Numa estalagem. Então, tinha completado o tempo da circuncisão, mas enquanto Moshe estava andando, viajando, Deus não cobrou. Quando ele parou, que ele se estabeleceu, aí Deus cobrou. Porque Deus mandou Moshe vá para o Egito, só que Deus não falou até quando que ele tinha que chegar no Egito. Então, era Moshe que dependia, ou se instalar, ele podia fazer a circuncisão, não sair no dia imediato, podia ficar mais tempo. Quando ele se instalou e não fez a circuncisão no filho, pode ser que ele não, da cabeça dele está pensando em só salvar os filhos de Israel do Egito, outras coisas, está concentrado, quem sabe ele não percebeu o que ele tinha feito, né?
Então, e daí diz que o Senhor quis matá-lo. Interessante, né? Então o discípulo tomou uma pedra angular, cortou aguda, né? Cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moshe e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Isso, veja que interessante a visão da mulher, né? A mulher não faz a circuncisão, é claro, né? É um mandamento dado aos filhos, aos homens de Israel. Todo macho entre vós será circuncidado. E de repente, Tzípora olha e percebe que Deus estava punindo Moshe por conta disso, né? A mulher, a mãe, a esposa tem que olhar e falar para o seu marido e falar: olha, escuta, você não vai ser circuncidado, não? Nosso filho, como é que a gente vai ensinar o nosso filho? Né? As mulheres grávidas já tem que estar pensando, olha, o 8º dia nasceu nosso filho, no 8º dia vamos circuncidar ele. Isso é um privilégio, gente, isso é um privilégio. E lembre-se, a circuncisão, né, não é só o ato físico, tá? Tem as bênçãos ali, tem uma série de coisas no rito da circuncisão, né? Então tem o sandak, a pessoa que segura o bebê, tem o morrel, que é o que faz o corte, tem as bênçãos sendo pronunciadas. Não é você simplesmente levar num médico e o médico fazer o corte do prepúcio, tá? Então tem que fazer o rito da maneira adequada aí. E é interessante a gente ver lá em Gênesis 17 fala: aquele que não fizer circuncisão no seu filho, tal, vai ser cortado do povo. Aqui Moshe, o grande libertador de Israel, quase foi morto por Deus por causa desse detalhe. Detalhe, a nossa visão, detalhe, mas pela Bíblia, a circuncisão, só nessas duas passagens que nós mostramos a importância do pacto da Brit Milá para o patriarca Abraão e para Moshe e seus filhos. Se você está gostando desse vídeo, dá um joinha aí, compartilha com seus amigos nas redes sociais, assista até o final. A gente vai voltar no próximo bloco para falar um pouco mais da relação dos gentios. Será que o gentio podia, nos tempos de Moshe, nos tempos bíblicos, será que o gentio podia se achegar sem passar pela circuncisão? Ou será que ele estava sujeito às mesmas leis, aos mesmos mandamentos? A gente vai para o intervalo e a gente já volta falando a respeito disso. Enquanto isso, inscreva-se no nosso canal, aproveita aí, inscreve no canal, ativa as notificações para cada novo vídeo você ser avisado e quem sabe poder conversar com a gente ao vivo aí no chat, nas transmissões que tivermos, o chat, é claro. Mas de qualquer forma, você pode mandar mensagem para nós aí pelo WhatsApp. Na descrição do vídeo aparece o meu WhatsApp, o WhatsApp do Rosh Malachi. Malachi, a gente está trabalhando juntos, ele está responsável aí por boa parte das pessoas aqui no Paraná, né? E a gente está trabalhando para que mais pessoas possam abraçar as alianças do Eterno, tá bom? A gente já volta, continuando desse assunto importante da circuncisão. Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Ahavat Chesed, contribua enviando-nos sua oferta. Banco Itaú, agência 9313, conta corrente 12693, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 28586, dígito 0, operação 001. Retomando então o nosso estudo em que a gente está abordando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e nesse tema específico, nesse programa específico, Romanos capítulo 2, a partir do versículo 25, quando Paulo fala acerca da circuncisão, a gente está abordando esse tema da circuncisão, né? Malachi, no bloco anterior, falou sobre Moshe, que Deus quis matá-lo quando Moisés parou numa estalagem lá e não circuncidou os filhos. Qual que é a diferença, então, Malachi, de Moisés que parou e dos filhos de Israel que não circuncidaram o povo durante a jornada de peregrinação pelo deserto? É interessante que quando os filhos de Israel saíram do Egito até eles entrarem na Terra Prometida, não houve nenhuma circuncisão.
Eles não estavam viajando igual Moshe? Estavam. A única diferença básica é que Moshe podia escolher quando parava e quando partia. Deus só falou para ele, vá para o Egito. Agora, quando você vai chegar lá, quanto tempo isso vai demorar, Moshe podia escolher. Já os filhos de Israel, eles tinham que estar prontos para partir a qualquer instante, como nós vemos na Torá. Então eles tinham que estar prontos para partir com o acampamento, montar, desmontar. Então a circuncisão física, ela não é tão puxada se você não fizer exercícios físicos, ou não caminhar, ou não viajar depois. Então se a pessoa passa por uma circuncisão e fica assim de boa, podemos dizer, passa tranquilo para a circuncisão. Agora, se for trabalhar, viajar, é mais sofrido, é puxado. Imagina aquela época viajar no deserto, desmontar, montar. Então Deus não cobrou nada dos filhos de Israel durante essa caminhada no deserto, que eles podiam partir a qualquer momento. Aí Josué chegou diante da terra prometida, passou o Jordão, e aí o que aconteceu? Aí Josué circuncida o povo de Israel. Vamos ler Josué capítulo 5, diz assim no versículo 2, 3 e 5. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeat Halot, porque todo o povo que saíra do Egito estava circuncidado. Mas, aí mostra, né, todos os que saíram estavam circuncidados. Algo interessante, Né? que a gente vai ver também. Parados. Mas, nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Aí no versículo 9 fala uma coisa muito importante, né? Hoje, Josué falando, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Josué entendeu que aquilo, a vergonha do Egito, né? A vergonha estava no fato também deles não terem passado pela circuncisão. E eles entraram ali finalmente na terra prometida e entraram no pacto. Imagina a alegria daquela nova geração de israelitas que havia passado por todo o deserto sem ser circuncidados. Aí eles entram na terra, agora sim, agora eu posso ser circuncidado. Então às vezes falta para nós essa ansiedade por cumprir uma mitzvah, né? E entender que não cumprir a mitzvah era uma vergonha. Era uma vergonha. E é interessante que o Moshe comentou agora, eu estava pensando aqui nos meus botões, né? A gente vai falando e vamos pensando aí. Né? Que o finalzinho, antes deles entrarem na terra, foi que aconteceu alguns acontecimentos ali em Israel. Balaão amaldiçoou o povo, tentou amaldiçoar o povo, melhor dizendo. Aconteceu vários episódios ali. E esses milagres aconteceram com uma boa parte de um povo que estava incircunciso. Então, interessante também, mesmo a pessoa não estando incircunciso, mas servindo a Deus, Deus faz sinais na vida da pessoa. Não precisa estar circuncidada para Deus chamar ela, igual Abraão foi chamado de circunciso. Para Deus fazer milagres na vida da pessoa, não precisa a pessoa estar circuncidada em si. Só que eles ali, quando tiveram a oportunidade de circuncidaram imediatamente para entrar na terra e para celebrar Pêssar. E nós vemos que Abraão, quando Deus falou para ele, faz circuncisão, quando ele entendeu a circuncisão e falou para fazer, ele fez imediatamente. Então, interessante que quando você é circuncidado no coração, a circuncisão física é algo simples, é algo que se deseja fazer e para ser também semelhante ao nosso patriarca Abraão. Uma outra coisa interessante é que quando Israel saiu do Egito, saiu uma mistura de gente, né? Saíram outros povos também que estavam ali, escravos também, servindo ao faraó no Egito. Eles saíram junto com os israelitas. Mas o fato de sair juntos não significa que é parte do povo. Né? Muitas vezes a pessoa fala, não, eu frequento a sinagoga, tudo. Mas você é parte do povo? Não, não é. Então, o fato de você assistir transmissões de sinagogas, que você acompanha Rabino tal, que você acompanha a sinagoga Rabat Hesed, que você acompanha isso, não significa que você seja parte do povo. O que te faz parte do povo? Israel teve, ao sair do Egito, Israel tinha uma grande celebração, que era o Pêssar. E o que Deus dá a Moshe, que instrução Deus dá a Moshe com relação aos estrangeiros, aqueles que iriam se aproximar, que iriam desejar celebrar o Pêssar junto com os filhos de Israel. Está lá em Êxodo capítulo 12. Né? Interessante essa parte do Pêssar, da Páscoa ao nosso povo. Né? Fala o seguinte, disse o Senhor a Moshe e a Arão, esta ordenança da Páscoa,
nenhum estrangeiro comerá dela, que em hebraico nehar, né? Porém, todo escravo comprado por dinheiro, e depois de os ter circuncidado, comerá dela. Lembra que Abraão circuncidou seus escravos, né, os seus servos. Então começa falando, nenhum gentil pode comer dela. Isso daí em hebraico está nehar. Só que, na continuidade, fala que o gentil escravo, comprado por dinheiro, teria direito de celebrar e comer o Pêssar, mas se fosse circuncidado. Verso 45, o estrangeiro, serrar, e o assalariado não comerão dela. Desculpa, Toshave e Sahir, né? O Toshave é um tipo de estrangeiro que é só morador temporário na terra, que é um pouco tempo, então ele fica ali 2, 3 meses. Turista, né? Aquele Turista, que tá passeando ali. O assalariado, aquele que recebe comissão, recebe dinheiro, recebe prebenda, coisa do tipo, né? Não é seu servo, né? Ele é um assalariado mesmo. É um assalariado. O cordeiro há de ser comido numa só casa, de sua carne não levareis para fora da casa, nem lhe quebrarei osso nenhum. Toda a congregação de Israel fará. Verso 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar o Pêssar do Senhor, ser-lhe-á circuncidado todo macho, então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moshe e Arão assim fizeram. É interessante que aqui o termo final de estrangeiro é ger. Só que o ger pode ser alguém que passou por todo o processo de conversão ou não. É alguém que já está há tempo junto com o povo, alguém próximo, alguém amigo do povo. Até porque o turista, né, vamos dizer assim, o tochave, aquele que estava ali, ele não tinha um pleno conhecimento, tá chegando o Pêssar, ele não tinha essa identificação, né? O ger já tinha uma identificação maior com o povo de Israel. Ele já sabia das práticas, dos costumes, e por conta disso mesmo ele teria a ansiedade de querer fazer parte do povo, né, de poder participar do povo. Mas o que a gente vê aqui é que, não, deixa ele comer o Pêssar aqui, deixa ele participar do Pêssar. Não, você só pode participar depois de ser circuncidado. O que acontece é que, se você fala assim, não, vamos ser bonzinho, Malachi, vamos deixar ele participar do Pêssar, primeiro que a gente está descumprindo a Torá. Sim. Né? E segundo, que se você deixa o estrangeiro, o gentil, participar de todas as festas judaicas, de toda a celebração judaica, o que vai acontecer? Ele vai se sentir parte do povo, quando na verdade ele não é. Tem que ter faltando alguma coisinha. Ele tem que sentir que vai chegar um dia que ele vai falar, não, isso aqui é só para os filhos. Puxa, mas eu tô com você há tantos anos. Então, circuncida aí para você ser parte do povo. Né? Isso era importante. E isso é o que é o cumprimento da palavra de Deus lá através do profeta Isaías, quando fala do filho do estrangeiro que abraça as alianças de Deus. Né? Então, se você lê Isaías capítulo 56, a partir do versículo 3 diz assim: Não fale o estrangeiro que se houver achegado ao Senhor, dizendo: O Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco digo eunuco, eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Abraçar a aliança, qual era a aliança que Deus estabeleceu com os filhos de Israel? O pacto da circuncisão. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor que o de filhos e filhas, o nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. O estrangeiro tem sim, né, o direito, a oportunidade de abraçar as alianças. Mas eu não nasci judeu. Então, você não teve o privilégio de nascer judeu, mas você pode se tornar um. Ainda que, né, já naquele tempo Isaías fala, né, eis que sou uma árvore seca, Deus me separará do seu povo. Quer dizer, já existia uma discriminação para com aquele que fosse um convertido. Né? E hoje tem, fulano é convertido. Né? Então, esse é um pensamento errado. Né? Você tem que sentir orgulho por ser alguém que escolheu abraçar a aliança. Aquele que nasceu judeu, quando ele tinha 8 dias, cortaram ali, fizeram a circuncisão dele. Ele não escolheu nascer judeu.
Agora você que abraça o Shabat, as alianças de Deus, aí sim você escolheu. Deus promete dar um memorial e um nome melhor que o de filhos e filhas. Melhor que o de filhos e filhas, por quê? Porque é uma escolha. É uma escolha tua de abraçar os mandamentos, abraçar as mitzvot, abraçar a circuncisão também como pacto de Deus. Entrar no pacto de Deus com seus filhos, né? Aproveitando que nós estamos falando de Pêssar, a gente sempre lembra de Mashiach, porque nós temos no Novo Testamento falando que Mashiach é o nosso Cordeiro Pascual. Ele morreu na época de Pêssar, como está na Brit Hadashah, como está no Talmud também, que ele morreu na época de Pêssar. E veja, ele representa o Cordeiro Pascual. Se para mim participar do Cordeiro físico, do Cordeiro que é o animalzinho, eu tinha que estar circuncidado, será que hoje, quando chega a época de Pêssar, será que eu, sendo batizado em Yeshua, para mim ter parte no corpo do Mashiach na época de Pêssar, será que não é necessário eu passar pela circuncisão? Se para o animal eu precisava, Mais ainda, né? para o Mashiach tanto mais, né? E o mesmo apóstolo Paulo, né, ele fala na carta, numa de suas cartas, Gálatas, se não me engano, ele fala, se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Herdeiros conforme a promessa, descendentes de Abraão. Como é que faz para ser descendente de Abraão, então? Circuncisão, gente. Circuncisão. Se você é do Mashiach, como o Malachi mencionou aí, do Pêssar, tudo, se você é do Mashiach, você é descendente de Abraão, mas eu quero ser de fato. Então, a circuncisão tem que ser algo que você tem que abraçar, né? E aí a gente volta na carta aos Romanos, ali a gente pode de novo abordar isso e mostrar, né? A tua circuncisão já se tornou incircuncisão, mas se você guarda os mandamentos, a tua incircuncisão tornou-se circuncisão. Então, se abraçar a aliança, abraçar os mandamentos, é parte, torna-se circuncisão. E você quer ter isso fisicamente, então vai lá e cumpre com o rito dos filhos de Abraão. E é interessante um texto, ainda no Tanar, Ezequiel 44, verso 9. Assim diz o Senhor Deus, nenhum estrangeiro, então falando pro guer, né? Que se encontra no meio dos filhos de Israel, então é amigo, é próximo aos filhos de Israel, incircunciso de coração, opa, tá Romanos 3 aqui, né? 2, quer dizer, incircunciso do coração, ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Lembrando que esse santuário a gente pode levar pro terceiro templo, que virá na época do Mashiach, ou a gente pode levar pro próprio Mashiach. Então, pro gentio entrar na aliança com o Mashiach, é muito importante a parte da circuncisão, primeiramente do coração, mas logo em seguida tem que ter a da carne. Que está completamente de acordo com o texto de Romanos capítulo 2, né? Não é circuncisão, aqui é somente na carne. E esse texto de Ezequiel aí fala da circuncisão na carne e a circuncisão do coração também, né? Das duas circuncisão fala no Tanar. Então, às vezes a pessoa pensa, não, circuncisão do coração é só no Novo Testamento. Não. Até o próprio Deuteronômio fala disso, né? Da circuncisão no coração. Né? Então, Deuteronômio, nós estamos chegando agora nas parashot de Deuteronômio, né? Na verdade, nós vamos estamos... poder abordar um pouco disso também, né? Então, veja, gente, isso é muito relevante para todos nós que conhecemos o Mashiach. A circuncisão tem sim que ser parte da sua vida. E é uma circuncisão física, né? É uma cicatriz, né? E toda cicatriz, toda vez que você olha para a cicatriz, você se lembra. Né? Toda vez que você olha para uma cicatriz, então você levou um tombo lá. Uma vez, quando eu era criança, eu fui fazer churrasco lá e eu queimei esse braço aqui, né? E daí, no braço tem uma marquinha que ficou do queimado, que queimou o braço inteiro. Aí, toda vez que eu olho, eu lembro, quando eu for fazer churrasco, eu vou lembrar, meus filhos têm que ficar longe, porque pode se queimar também. E a circuncisão é um sinal na carne do homem para toda vez que ele olhar, ele se lembrar, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um pacto com o meu Deus, né? E eu posso fazer o pecado, mas toda vez que eu olho para a circuncisão, eu sou obrigado a lembrar que eu tenho um compromisso com o meu Deus, né? Deixa eu ler um pouco do Talmud, né? O Tratado de Pirkei Avot fala daqueles que desdenham a aliança. Pirkei Avot, se você tem o Sidur da editora Sefer, esse Sidur aqui, se você não tem, você pode entrar em contato aí
com a própria editora, tá? Você entra no site aí, www.sefer.com.br e comprar diretamente com eles lá. Sidur, da editora Sefer, Sidur Rinat Israel Ashkenaz, na página 429, diz assim, né? Todo aquele que profana as coisas sagradas, que menospreza as festas religiosas, que faz empalidecer o seu próximo em público e que desdenha a aliança de Abraão, nosso pai, mesmo que tenha estudado e praticado boas obras, não tem parte na vida futura. Né? O que é desdenhar da aliança de Abraão? É zombar da circuncisão, é não cumprir com a circuncisão. Desfazer, né? Desfazer, não dá para desfazer fisicamente, mas você desfaz literalmente quando você abandona a Torá. E tem na Amidá, na prece do Shabat, né? Amidá de Shabat, fala assim, Velonatato, né? Na página 346, aí, Amidá de Shabat, fala assim, e não o deu nosso Deus às nações da terra, e não o fez herdar nosso rei aos que servem ídolos. Também no seu descanso não estarão os incircuncisos. Isso aqui é a comunidade judaica que fala, quando o judeu fala, né, você pode ser um Bnei Noah ali, você não precisa cumprir a Torá, que você vai estar no reino, sim. Aí você mostra que a Velonatato, no seu descanso, no descanso do Shabat, Hagatol, na presença de Deus, não estarão os incircuncisos. E aí? E aí você é remetido ao cumprimento da Torá e é remetido ao abraçar as alianças, como diz o profeta de Isaías. Vale a pena a gente abraçar as alianças, abraçar o pacto. Ah, sim, mas tem as palavras do apóstolo Paulo, né? Paulo falou. Nós vamos chegar lá, fica tranquilo. E é interessante que agora que o Moshe mencionou, as palavras de Paulo nós temos com grande apreço, achamos muito importante e fazem parte da nossa vida. A única questão é que quando você vai pegar como uma totalidade, em todas as literaturas judaicas, o principal é a Torá. Então, quando a Torá tem algo bem definido, algo bem especificado, mesmo que tivesse algo no Talmud que falasse contra um conceito da Torá, que tem alguns conceitos na literatura judaica que acabam sendo contra a Torá, eu vou pela Torá. E a mesma coisa que se faz no Novo Testamento. Se tem um texto que aparentemente contradiz algo que está na Torá, a gente leva a Torá em primeiro lugar. Porque a gente sabe que a parte das cartas pode, em alguns pequenos casos, ter sofrido uma influência por causa do tempo que a igreja dominante na época teve com os escritos e algumas vezes tentou modificar pequenas partes. Então, algumas vezes uma palavra que se coloca no lugar errado muda todo um contexto. Então você não pode, além de ter certeza que alguma coisinha possa ter sido mudada, ainda você tem uma Torá clara em certo aspecto. Lembrando que a gente provou no início do nosso estudo romano sobre a veracidade de boa parte do material do Novo Testamento, da sua antiguidade, que já está presente fisicamente desde o segundo século, já tá físico, não tem como dizer que foi inventado. Só que agora é modificado alguma pequena parte, isso a gente não pode deixar de lado. Então, por isso que tudo que está na Torá, que está claro, que está simples de entender, a gente não pode desfazer por algo que está no Novo Testamento, nem no Talmud, nem em qualquer outra literatura judaica. Então vamos falar um pouquinho mais aí, né? Você quer ler mais algum texto aí da Brit Hadashah? Lembra que nós falamos que Abraão era circuncidado, os patriarcas, Moshe era circuncidado? Bom, Lucas capítulo 2, verso 21. Completando 8 dias para ser circuncidado, o menino deram o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Então, o Rosh Malahi falando, não vejo como, em nenhum sentido, você nega Yeshua quando você passa pela circuncisão, sendo que o próprio Mashiach foi circuncidado. Eu posso entender que eu não posso me justificar nas obras da lei. Então, você lembra que nós estávamos falando de julgamento? Eu sou circuncidado, então sou melhor que ele. Ou eu fiz tal coisa, sou melhor que ele. Opa! Aí, quem sabe, tudo que você fez caiu por terra. Aí cai no Romanos 2, né? Sua circuncisão tem valor, né? Romanos também, e Coríntios fala disso, né? A circuncisão tem valor se você cumprir a Torá. Se você não cumprir, não tem muito sentido. E daí, nesse sentido, de se orgulhar, de se sentir melhor que o outro porque cumpriu, aí você acaba caindo nesse erro. Então, quando de forma assim superficial, quando lá em Gálatas, Shaul vai criticar, eram gentios que estavam recém se convertendo a Deus
E a comunidade judaica em si, antigamente, naquela época, o gentil que chegava já queria circuncidar de ontem para hoje. Para já. Mas não, porque eles consideravam, aí que está um erro. O gentil, ele estando incircunciso, ele pode, eu posso recebê-lo, eu posso estar em contato com ele, não me torna impuro por ele estar incircunciso. E na época alguns estavam associando ser incircunciso com ser impuro. Lembrando que isso daí não tem a ver com relação, né? Porque na relação sexual daí envolve outras coisas, que daí pode ser considerado impureza, né? Agora, na amizade, em conversar, de estar junto com o gentil que é incircunciso, jamais isso te impurifica. Mas na época eles estavam tendo como algo de purificar. Precisou Pedro ter aquela visão, né, que está lá em Atos, quando fala da conversão de Cornélio, de não tornar impuro o que Deus purificou, né? Que existia uma visão de que o gentil, ainda existe, né, de certa forma, de que o gentil é impuro, que o gentil não pode ser tocado, coisas desse tipo, que o gentil é imundo. Então veja bem, a visão que o apóstolo Pedro teve está escrito na sequência, né? Não está falando de carnes, mas está falando de pessoas. Se você ler a sequência de Atos, aí, capítulo 10, capítulo 11, vai falar, não torne impuro o que Deus purificou. Estava falando do homem que Deus purificou e não do animal. Isso não é uma licença para comer carne de porco, enfim. Não é o contexto do estudo agora, mas a gente está tentando mostrar para vocês o quanto a circuncisão é válida, né? Quero ler com vocês um texto aí da primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, em que o apóstolo Paulo está falando, Malachi, do casamento, né? Resposta à pergunta do casamento. E se você prestou bem atenção, ele falou no termo hebraico de Brit Milá. Aí, versículo 18, fala assim, né? Foi alguém chamado estando incircunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foste chamado. Então, aqui está falando da circuncisão ou está falando da aliança do casamento? Como Brit Milá em hebraico significa aliança, de certo modo ele alude à circuncisão de certo modo. Mas em si, se você ler os versos anteriores, por exemplo, o verso 14, porque o marido incrédulo é santificado pelo convívio da esposa, e a esposa é incrédula, é santificada pelo convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Se você ler os versos anteriores, fala de homem e mulher. E que se o homem foi chamado com a esposa, e a esposa não incomoda para ele servir a Deus, e vice-versa, continuem casados. E se a pessoa está solteira, vai falar no capítulo, leia um capítulo inteiro, se a pessoa está solteira, o apóstolo Paulo fala, continue solteira. Se você está casado, continue casado. Só está dando um panorama, porque geral, a gente vai chegar na carta aos Coríntios num próximo estudo, né? Então a gente começou Romanos, e depois de Romanos vem a carta aos Coríntios, né? A gente vai chegar nesse estudo mais aprofundado aí. Aguarde, inscreva-se no canal para ser notificado, mas a gente vai chegar. E a gente tem que ter uma paciência. Então, se você tomar aqui, usando aquele mesmo parâmetro, Malachi, que você usou lá quando a gente leu no primeiro bloco o texto de Romanos capítulo 2, né? Quando fala circuncisão, você substituir por judeu. Então, vamos ver se cabe aqui no casamento, né? Foi alguém chamado estando casado, não desfaça o casamento. Foi alguém chamado estando incircunciso ou não casado ou solteiro, não se obrigue a casar, né? O casamento em si nada é, no caso de servir a Deus, né? E o não casamento, o solteiro também nada é, mas o que vale é guardar os mandamentos. Sim. Tanto faz ser casado ou solteiro. É disso que o apóstolo Paulo estava falando, tá? Então isso deixa o entendimento um pouco mais claro. A gente espera que você possa estar compreendendo. Se você não estiver entendendo, tem o nosso WhatsApp aí na descrição do vídeo, né? Você pode anotar, mandar mensagem para o Malachi, mandar mensagem para mim e a gente vai tentando esclarecer, né? Lembrando que esse estudo, né? A gente está fazendo o estudo resumido, né? Sim, tentando, né? Estamos fazendo de tudo para resumir toda a argumentação em 1h30 de estudo, né? Para que você possa ter uma aula em que você sinta a segurança, mas a argumentação está resumida aqui
mas para te levar a entender a importância dos mandamentos e a importância, no caso, da circuncisão. Né? E essa interpretação que nós demos de casamento, se você ler no verso 18, não tem sentido. Foi alguém chamado estando circunciso. Não desfaça a circuncisão. Naquela época, até hoje, mesmo toda, não fica a mesma coisa, naquela época como que se desfazia uma circuncisão? Era impossível. Então, como está falando de casamento antes, depois, em todo o capítulo 7, é assunto de casamento aqui, como aliança. E Paulo estava falando para adultos, né? Uhum. Então você imagina, foi alguém chamado estando circuncidado? Então se você foi chamado estando circuncidado, você foi circuncidado no 8º dia. Aí você está lá com 20 anos, você vê o discurso de Paulo, não desfaça a circuncisão. Né? Vamos pensar literalmente, você vai pegar aquela pelezinha do prepúcio lá de quando você tinha 8 dias e ela vai desfazer a sua circuncisão? De que jeito? Não faz o menor sentido, gente. A gente precisa pensar também de uma maneira mais consciente, mais lógica. E de novo, né? Sem preconceito. Se você pensar de forma preconceituosa, você não vai a lugar algum, né? Você precisa ter a mente aberta para poder evoluir no conhecimento e na graça de Deus. A gente precisa ter a nossa mente aberta para evoluir no conhecimento da vontade de Deus também, tá? A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais do pacto da circuncisão, da importância da circuncisão, abordar alguns termos, alguns versículos polêmicos aí das palavras do apóstolo Paulo. Esperamos que você possa estar apreciando o nosso estudo, continue com a gente aí, a gente já volta. Aba, que é Hesed? Hesed significa bondade, significa que é uma pessoa boa. Uma pessoa boa é uma pessoa que faz bondade, que faz bem para os outros. Então é por isso que a nossa sinagoga se chama Ahavat Hesed? E a nossa sinagoga se chama Ahavat Hesed, porque nós amamos fazer o bem. Ahavat Hesed significa amar a bondade, amar ser bom para as pessoas. Não é legal isso? Que legal! Então vamos praticar a bondade. Venha para a sinagoga Ahavat Hesed, porque aqui nós amamos fazer o bem. Bondade é uma coisa boa, né? Vamos praticar Ahavat Hesed. Estamos de volta abordando o tema da circuncisão, porque a circuncisão está constando aí nas cartas do apóstolo Paulo e a gente está fazendo um estudo sistemático, iniciando pela carta aos Romanos, né? E nesse bloco eu quero recomeçar aí lendo Romanos capítulo 2, os últimos 2 versos, como a gente já mencionou no primeiro e no segundo bloco aí. Porque não é judeu o que é apenas exteriormente, nem circuncisão é que é somente na carne, porém judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Há muita controvérsia quando fala circuncisão aqui é do coração, né, Malachi? Parece que é um conceito do apóstolo Paulo, é uma novidade. Isso aí não existe, circuncisão do coração não existe. Será que é realmente do apóstolo Paulo? Onde que a gente vê a circuncisão do coração em primeiro lugar, né? É interessante aí que essa parte de circuncisão do coração acaba sendo também o conceito da graça também, né? Onde que só aparece graça no Novo Testamento. Aí você vai ver que lá quando vai falar dos atributos de Deus, tardio sem irar-se, grande e abundante, fala da graça ali, Ren em hebraico. Então é muito interessante que não é só o Novo Testamento que tem certos conceitos. A Torá está recheada desse mesmo conceito. E veremos esse conceito da circuncisão do coração na Torá. Deuteronômio capítulo 10, versículo 16 diz assim: circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Então Deus falando, né, Moshe falando aos filhos de Israel, a gente estudando aí o livro de Devarim, a gente já percebe,
circuncidai o vosso coração. Sim. Então, não foi Paulo quem inventou, não. Se a pessoa falar para você, não, isso aí é coisa do Novo Testamento, é coisa de crente, né? O judeu tentando menosprezar, né? Então, veja bem, na Torá está escrito, circuncidai o vosso coração, Deuteronômio capítulo 10, verso 16. E não é só na Torá, no Tanar inteiro. Jeremias também fala disso. Outros profetas, o Malachi citou aí Ezequiel, né? Falando a respeito disso. Jeremias também fala disso, e Jeremias ele vai mais profundo, porque ele correlaciona o judeu com o gentil. Ele fala o incircunciso e o circuncidado, né? Então, Jeremias capítulo 9, versículos 25 e 26 vai falar a respeito disso. Então, eu quero te convidar a abrir a sua mente para entender um pouco mais da palavra de Deus e entender que a circuncisão é uma mitzvah muito importante que te conecta com o povo de Israel. Mas o fato de ser circuncidado não te faz melhor do que ninguém, né? Jeremias capítulo 9, versículo 25 e 26. Diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos, ao Egito e a Judá. Então é o incircunciso e o circunciso. E a Edom, também que é circuncidado, né? E aos filhos de Amon e Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Incircuncisa. Veja, o Jeremias, ele fala que toda a casa de Israel, apesar de serem circuncidados na carne, né, todos eles eram incircuncisos de coração. Não por acaso isso culminou com a destruição do templo, com o cativeiro babilônico, né? Israel era incircunciso de coração. Era um povo que havia se afastado dos mandamentos, havia se afastado da Torá, havia se afastado da vontade de Deus. Por isso Deus visitaria tanto o incircunciso físico quanto o incircunciso de coração, que era o povo de Israel. Não obstante o povo de Israel ter a circuncisão física aqui também, né? E aí, aproveitando o ganchinho, conforme a tradição, né? O que acontece? Aqui fala, toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Então Jeremias está atribuindo à época dele que todo Israel, em geral, estava pecando. E aí sopra um ganchinho com Isaías 53, né? Isaías 53 fala que todos nós andávamos no pecado, e ele morreu por nós, e nós como povo, e ele morreu pelo meu povo. Então só um ganchinho com Isaías 53, que vários lugares no Tanar vão provar que muitos profetas falam que a maioria do povo estava corrompida. Então na época de Elias, por exemplo, Deus falou para ele que só 7.000 era bastante, mas mesmo assim, em comparação a toda a totalidade, então a gente vê que, se for de Israel, o personagem principal de Isaías 53 fica meio estranho. Não tinha pecado nenhum, Não né? tinha pecado nenhum, fica um pouco estranho, Não né? se achou dolo nele. Então, veja, Isaías 53 é uma boa referência aí que a gente conecta, né? E não é só a gente, tem vários rabinos aí que apontam Isaías 53 como sendo o Mashiach. Mas vamos voltar, né? Jeremias falando dos incircuncisos, falando de Israel como uma casa incircuncisa, mas o mesmo Jeremias, ele nos apresenta uma esperança de uma nova aliança, no capítulo 31, quando ele fala assim, Jeremias capítulo 31, versículo 31, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Veja que interessante, né? Essa é a aliança que Deus firmaria com a casa de Israel depois daqueles dias. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. O capítulo 9 fala que Israel havia se tornado incircunciso de coração. Por quê? Porque no coração e na mente dos filhos de Israel, infelizmente, nos dias dos profetas, não estava a lei de Deus, né? E isso nos remete ao Mashiach, nos remete a um tempo de uma nova esperança, da gente ter a nossa esperança renovada, de fazermos um vínculo com Deus, não apenas no nosso prepúcio, mas no nosso coração, através do Mashiach. E é parte, né, da aceitação do Mashiach, a Tevilá, aceitar sobre nós o sacrifício do Mashiach,
né? Porque os filhos de Israel tinham a expiação dos pecados através do sangue de animais, mas aquilo era uma sombra do que haveria de vir, né? Então a carta aos Hebreus fala muito disso, né? Era uma sombra do que haveria de vir, e a partir de então, quando João saiu pelo deserto ali pregando o batismo de arrependimento, o ato da Tevilá, que era uma prática judaica, passou a ganhar um significado muito maior, né, Malai? Então a Tevilá, ela é extremamente importante, e só para não escapar um comentário, ali em Jeremias 9 também fala que Deus vai punir tanto os circuncisos de carne quanto de coração. Então, para Deus é como se fosse quase da mesma gravidade aquele que é circunciso de carne e de coração. Se bem que a circuncisão é mais importante porque ela te leva à circuncisão da carne. Mas mesmo assim, Deus coloca os dois status como grave, tanto da carne quanto do coração. Agora, voltando ao assunto de Tevilá, a nova aliança que Deus ia imprimir as leis do nosso coração envolve aí o Mashiach, essa figura tão importante para nós. E a Tevilá, quando você vai passar pela Tevilá em nome de Yeshua, é interessante que tem alguns detalhes aí no Novo Testamento que são muito importantes. Primeiro, fala batizai, né? Então, hoje, um costume quando alguém vai se batizar ou vai passar pela Tevilá no judaísmo tradicional é que o rabino faça a bênção e algumas vezes a pessoa mesmo se imerja, faça a imersão na mikvê. Já ali, João, por exemplo, fazia o batismo da pessoa, entrava com o pessoal na água. Então, fala batizar, então entende-se que você tem que pôr as mãos e fazer o ato em si, que é como se fosse alguém que faz uma mediação ali, né? Então, você tem que colocar as mãos sobre você e você fazer a imersão em lugares que sejam águas vivas, né? Uma mikvê, um lago, uma lagoa, um rio, tal. Só que é interessante que o que vai fazer a tua Tevilá, nós temos todos os exemplos do Novo Testamento, até onde eu estudei, até onde eu conheço, todos os que batizaram, não os batizados, mas todos os que batizaram, os que faziam o batismo das pessoas, eles eram circuncidados. E por que eles eram circuncidados? Porque eles tinham parte física com o povo de Israel. E para eles trazer você para uma Shia de Israel, teoricamente eles tinham, os batizadores, tinham que ter parte na Brit Milá. Tinha que estar conectados, né? E até nos dias dos apóstolos ali, né? Antes de Cornélio, né? Quando 3.000 pessoas foram batizadas, todos eram judeus ali. Sim. Então, tanto quem fazia a Tevilá era batizado e quem passava pela Tevilá também era circuncidado, né? Então, ambos eram circuncidados. Aí chega Cornélio, Atos capítulo 10. Atos capítulo 10 fala assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus, e que se aproximou dele e disse, aí tem a conversa do anjo com Cornélio, aí segue o texto, né? Pedro tendo também uma visão ao mesmo tempo ali, né? Então aqui era a hora 9, Pedro já foi ali na sequência, no meio do dia também. E daí o que acontece? Cornélio, o que a Bíblia fala de Cornélio? Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Sim. Então Cornélio já era um tzadik, mas era um tzadik, ele era um ger, né? Sim. Ele era um gentil que habitava no meio dos judeus, ali em Cesareia. Ele tinha bom testemunho, mas ele não se sentia parte do povo de Israel. E nem podia se sentir, né? E daí Deus dá a visão também a Pedro. E daí tem um versículo que eu estava lendo agora, que nos remete àquilo que a gente já abordou na aula anterior aí, sobre a acepção de pessoas, né? No versículo 34, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E daí, nos últimos 2 versículos desse capítulo 10 de Atos, fala assim, porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome do Mashiach, Yeshua, então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Pedro batizou Cornélio, certo? Sim.
Mas Cornélio não era circuncidado. E aí, como é que a gente resolve essa situação aí? Será que Cornélio nunca foi circuncidado? Será que ele foi circuncidado? Será que a gente tem que passar pela circuncisão antes da Tevilá ou depois da Tevilá? Como é que funciona, Malachi? É interessante aqui que até esse momento todos tinham passado pela Brita antes de passar pela Tevilá, né? Agora, nesse caso aqui, Cornélio nos mostra que não é necessário para a pessoa ser batizada estar já com o pacto da circuncisão física. Ele tem que estar circuncidado no coração, já tem que estar cumprindo várias coisas e tem que ser considerado... O povo tinha um bom testemunho dele, como um justo, como um piedoso, mas não precisava necessariamente estar circuncidado. Mas um ponto de interrogação que eu coloco aqui para vocês pensarem é o oposto disto. Também aparentemente não fazia mal se ele fosse circuncidado para daí passar pelo batismo. Então a gente tem que ver que uma ideia não pode tirar outra ideia. Não invalida a outra. Não invalida a outra, tá? Primeiramente, isso nos mostra um gentil que ama o povo de Israel, que está cumprindo o Torá de uma forma que é até considerada como justo. Esse pode passar pela Tevilá sem ser circuncidado fisicamente. Uma única questão que até nós queremos colocar é o batizador. Porque todos os exemplos aqui, sempre o batizador era circuncidado. Porque tinha parte física com o povo. E com certeza, né, o batizador, ele era um cumpridor da Torá. Cumpridor da Torá. Porque os discípulos de Yeshua eram zelosos dos mandamentos. Isso também está escrito aí na Brit Hadashah, né? Todos os discípulos eram zelosos da Torá, guardadores dos mandamentos. Então, vamos dizer assim, a circuncisão deles não era invalidada, mas era válida porque eles eram judeus praticantes da Torá e eles tinham a autoridade de Yeshua para continuar ensinando e praticando o ato da Tevilá nas pessoas. O problema é esse, que às vezes falta, né, Malachi? A pessoa não tem um vínculo com o povo judeu, não tem um vínculo com a Torá, portanto, e sai batizando os outros aí na rua, aí chega aí, não, eu sou um líder e tal, mas qual é a sua linhagem? De onde você veio? Não, eu resolvi, eu me converti sozinho, fui lá na água e me batizei. Tá, mas quem fez a tua conexão? Eu mesmo. Né? Então, mesmo a circuncisão física, né? Um nenezinho de 8 dias, ele não se autocircuncida. Ele precisa de alguém que o circuncide e o conecte ao povo. Então, a circuncisão no coração pode ser através da sua conversão, como Cornélio, mas Cornélio, ele precisou chamar alguém para que o conectasse. E esse alguém não podia ser um homem incircunciso, nem de coração, nem de lábios e muito menos fisicamente. Né? Todas as circuncisões cooperam juntos para o bem daqueles que querem cumprir a Torá. Né? Algo interessante aqui também, por exemplo, alguém foi batizado por alguém que não cumpria a Torá direito e tal. Mas a pessoa pode falar, mas aquela pessoa morreu acreditando naquele batismo e cumprindo aquilo que conhecia. Bom, aí novamente voltamos aos nossos estudos. Quem julga todas as coisas é Deus. Mas a questão é o seguinte, aqui nós temos vários pontos que a Brit Hadashah nos aponta para fazer o batismo. Primeiro, o batizador tem que ser circuncidado, tem que ter parte no povo e tem que ser o cumpridor da Torá, como eram os exemplos dos apóstolos. O que vai ser batizado tem que estar já numa convivência com o povo, já cumprindo a Torá, conhecendo por que está passando pelo batismo. O batismo tem que ser em nome de Yeshua. Então você vai ver que todo em Atos fala Beshem Yeshua HaMashiach ou em nome de Jesus Cristo. Então, por exemplo, se eu batizo alguém em nome de uma trindade, ele, de certo modo, não está valendo aquele batismo. Não está válido porque não invocou o nome do Mashiach, né? Porque quando você fala em nome da Trindade, vamos deixar o conceito de Trindade um pouco de lado, né? Sim. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas você não mencionou o nome, nem o nome do Pai, nem o nome do Filho e nem o nome do Espírito Santo, né? Sim. Então, quando a gente batiza em nome de Jesus ou em nome de Yeshua, em nome do Mashiach, Yeshua, você está mencionando o nome dele, o Mashiach. Sim. Né? Então, isso é muito importante porque vai te vincular ao povo de Israel e daí de novo, né?
se sois do Mashiach, sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então os descendentes de Abraão, por exemplo, eles nasceram, Isaac era descendente de Abraão. Ele nasceu de Abraão, mas ele nasceu circuncidado? Não. No 8º dia ele foi circuncidado. Não significa que no 6º, no 5º, no 7º dia ele não era descendente de Abraão. Ele era, mas ele precisou esperar o tempo certo. Uma pessoa que hoje inicia um processo de conversão, ele não deve ter o desespero pela circuncisão, né? Até porque ele tem uma jornada pela frente, e daí cumpre-se nele o texto de Atos 15, né? Então você está começando, não se deixe pressionar pela circuncisão, não deixe que ninguém te incomode, que você tem que fazer a circuncisão, mas vai evoluindo, aprendendo, até que você se sinta apto, cumprindo a Torá e a circuncisão já no seu coração, ardente de tal forma que você sinta a necessidade da circuncisão física. Aí sim, é a hora da Tevilá e é a hora da circuncisão. E isso não tem um tempo específico, né, Malachi? Sim. Então, vai depender da sua prática. Então, vai ter gente que assiste por 2 anos ali e ainda não está preparado para a circuncisão, não está preparado para a Tevilá. Mas vai ter outro que com 6 meses ele vai estar preparado, porque não é porque ele é acelerado, mas é porque o coração dele já estava nesse propósito ao longo da vida. Como Cornélio. Cornélio, ele era um homem piedoso, temente a Deus, fazia a prática das boas obras, amava o povo judeu. O que faltava para ele? Passar pela Tevilá. Então Pedro chega e ficou ali, fez a Tevilá, e daí fala que pediram que ele ficasse mais alguns dias juntos, né? Então, vamos dizer assim, o Rosh Kefa chegou, fez a Tevilá e ficou mais alguns dias ali conversando sobre a Torá, certamente sobre os mandamentos. Então, isso é importante. Você caminhar no seu ritmo, não deixe que as pessoas te acelerem, tá na hora de você passar pela Tevilá. Não, você que vai decidir. É claro que a gente fala para as pessoas, olha, tá no seu tempo, mas não vai se acomodar nisso. Por isso que a gente volta lá no texto de Êxodo 12, né? O Ger, ele está ali, ele está assistindo, ele está participando, tudo mais. Chega no Pêssar, para você não, tá? No outro ano, chega no Pêssar, você já sabe, né? Pêssar você não pode. Não, vamos trabalhar para o ano que vem para você poder participar. No outro ano, Pêssar você não pode. Então ele sabe que vai faltar alguma coisa para ele, né? Mas que não tem esse comodismo no seu coração de você se aquietar e ficar tranquilo e estou assistindo e é o que importa. Não. Queira cumprir a Torá, queira abraçar a aliança, como diz Isaías capítulo 56, para cumprir os mandamentos do Eterno, né? E também é interessante essa parte do batismo, que aqui, no caso de Cornélio, ele foi chamado por um anjo, o anjo entrou em contato com Pedro e com Cornélio, então teve ali uma manifestação de Deus nesse caso e foi uma exceção. Porque o que acontece hoje? Se tem uma pessoa que acompanha nós há 2 anos, por exemplo, e a gente sabe que ela já está bem cumprindo Shabat, cumprindo festa, cumprindo Kashrut. E aí a gente marca uma viagem para fazer a Tevilá dela daqui a 6 meses, por exemplo. Mas no 4º mês, ela tem a oportunidade de fazer a circuncisão, por exemplo. Vai estar um médico lá, conseguiu pelo SUS, conseguiu alguma coisa fazer a circuncisão. Não vemos problema nenhum em ela passar pela circuncisão 1 mês ou 2 meses antes da Tevilá, nesse caso, por exemplo, não tem problema nenhum. Aí quando eu vou lá fazer o Moshe ou qualquer outro líder judeu aí que crê em Yeshua vai fazer lá a Tevilá dela, já aproveita, já faz a Tevilá e já faz a bênção também da Adam Brit. Aproveita tudo num único pacote, nesse caso. Então não tem nenhum versículo no Novo Testamento que proíba a circuncisão antes da Tevilá. Nós recomendamos que seja feito primeiro a Tevilá e muitas vezes já em sequência a circuncisão. Até eu conversei com um amigo meu, ele falou que dava para fazer o batismo e no 8º dia após o batismo fazer a circuncisão, para lembrar com o batismo como se fosse um nascimento. E é muito interessante esse conceito, né? Então, é mais ou menos nessa linha. Agora, se tem a oportunidade de fazer a circuncisão naquele momento e já vai fazer logo em seguida a Tevilá, não vemos problema em fazer a circuncisão. Nem antes e nem depois, né, gente? Cada caso é um caso que deve ser analisado com carinho, com respeito e pelas pessoas que estão envolvidas. Veja, por exemplo, a gente está aqui no interior do Paraná, né? Aí o Malachi vai fazer uma viagem lá para o norte do Brasil, vai lá para Belém.
né? Aí você vai passar 3, 4 dias lá. Faz a Tevilá e daí como é que você vai esperar 8 dias para fazer a circuncisão se você vai fazer 3, vai ficar 3 dias lá, né? Belém é muito longe. Então o que a gente recomenda? Ó, vocês vão fazer a postectomia com o médico antes, postectomia completa, não é circuncisão, é operação de fimose, é postectomia. E daí, quando o Malachi for, ou quando eu for, daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, a gente vai lá e faz a Dambrit. O que é a Dambrit? Vai lá com uma agulhinha e dá uma picadinha ali, tira uma gota de sangue, né? E faz as bênçãos sobre essa gota de sangue. Então esse é o procedimento que é possível fazer, desde que, é claro, né, Malachi, a pessoa esteja cumprindo com a Torá, né? Não adianta você fazer a circuncisão sem estar cumprindo a Torá, sem decidir pelo cumprimento dos mandamentos, sem abraçar as alianças. Abraçar as alianças, abraçar o Shabat, isso é fundamental para você, isso é fundamental. Ser circuncidado, como a gente já viu aí na carta aos Romanos, né? A gente vai ver outras vezes aí, até porque no próximo estudo que a gente for fazer, Romanos capítulo 3, né? Mostrando que é a continuidade do texto, Romanos capítulo 3, o que diz? Diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, né? Então, qual é a vantagem, a utilidade da circuncisão? A gente vai voltar nesse assunto em outras ocasiões para poder abordar com vocês. E esperamos que você possa evoluir, que você mesmo possa buscar aí versículos que falem da circuncisão. Tire as suas dúvidas conosco, nosso WhatsApp, nosso contato está aí, né? Para que você possa tirar as suas dúvidas e quando for o momento de você passar pela Tevilá e pela circuncisão, você esteja plenamente habilitado e capaz para compreender a importância, a relevância desse ato, tá bom? E daí, para completar a minha parte, nós temos aí muitos irmãos messiânicos que têm uma fé parecida com a nossa, que creem em Yeshua, muitos que são circuncidados. Então, se um líder messiânico, roxo ou rabino, é circuncidado, faz a tevilá de alguma pessoa, se ele está no cumprimento da Torá, a gente considera válido aquela tevilá, considera como várias tribos de um só povo, né? A única questão algumas vezes é que a gente sabe que a pessoa foi batizada em nome da Trindade, ou foi batizada por um líder que algumas vezes não estava circuncidado. Não estamos entendendo que a pessoa perdeu a salvação sem morrer, não. Mas é uma garantia a mais, está mais no contexto da época, mais como aconteceu mesmo o batismo. Então por isso que algumas vezes a gente vai ter que refazer um batismo que foi feito em nome da Trindade, ou que foi feito para um líder que não era circuncidado e não fazia parte do povo. Mas isso daí nós não estamos querendo jogar pedra em ninguém, isso daí é só uma opinião e um jeito que nós trabalhamos, né? E refazer, né, ou fazer de verdade o batismo, não é nenhum pecado, tá? Porque biblicamente e historicamente, se você vê, por exemplo, Yohanan, né, o João, o batizador, ele viveu lá entre os essênios em Qumran, e lá em Qumran, na comunidade de Qumran, tinha vários tanques de purificação e eles se imergiam naqueles tanques constantemente para se purificar, né? Então, são partes de uma evolução. A mulher faz mikve todo mês, todos aqueles que tocavam no morto, eles tinham que fazer a imersão de purificação. Você quer dizer que ele ia fazer uma vez e nunca mais faria? Não, se ele tivesse a oportunidade, ele faria novamente, né? E hoje mesmo, o rito de imersão dentro da fé judaica, por exemplo, um sofer, né, zeloso, ele vai começar a escrever um rolo da Torá, ele vai lá e ele faz mikveh, ele faz o rito da purificação, ele faz a imersão, um soferstan que que escreve pergaminhos de mezuzá, ele vai lá, se ele é zeloso, ele vai fazer a imersão de purificação. Então é melhor você estar com a consciência tranquila, agora eu estou cumprindo todos os mandamentos, quero passar pela Tevilá, eu já fui batizado, porque está escrito, Paulo falou que há um só batismo, né? Há um só batismo não quer dizer que é você se batizar uma vez, mas há um só batismo correto, é isso que ele está falando. E também, assim, um só batismo, também referindo a um batismo só em nome de Yeshua, porque até antigamente o costume de se batizar em nome de algum líder. Então um fala que eu sou de Paulo, outro sou de Apolo, tal, então fui batizado por tal pessoa. Não, o batismo é ser batizado em nome de
Yeshua, isso que é importante. Bom, gente, esperamos que vocês tenham gostado do estudo de hoje e assim a gente conclui o segundo capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Continue conosco, inscreva-se no nosso canal. Se você quiser contribuir, também está na descrição do vídeo aí as contas para que você possa contribuir. O dinheiro das contribuições é muito bem investido nas viagens que o Malachi faz até aqui em Curitiba, nas viagens que a gente faz para atender as pessoas, enfim. De alguma forma, esse dinheiro vai ser investido e volta em benefício para você na compra de melhores equipamentos, na transmissão melhor, numa qualidade melhor a cada oportunidade, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus dê a você o discernimento sempre e que a sua circuncisão não seja apenas uma circuncisão na carne, mas principalmente também no coração, tá bom? Grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus dê a você o discernimento sempre. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Não deixe de curtir aí, tá comentando. Sempre lembrar críticas construtivas. Estamos sempre abertos aí ao diálogo e espero que estejam gostando aí dos últimos estudos que nós fizemos, beleza? Muito obrigado. Shalom, Lehitraot e até logo. Shalom. Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Ahavat Chesed, contribua enviando-nos sua oferta. Banco Itaú, agência 9313, conta corrente 12693, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 28586, dígito 0, operação 001.